irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero aqui vos agradecer por estarmos juntos para mais uma pré-aula da nossa revista da CPAD. Estamos aí já na altura da lição de número 9, né? Quero aqui cumprimentar os meus companheiros, pastor Anderson, pastor Luciano, pastor Uriel. Amém. E a você que tem aí nos acompanhado através desses vídeos. Peço, em nome de Jesus Cristo, que você possa curtir e compartilhar. Por favor, meu irmão, minha irmã, ajude para que outros professores, outras professoras chega ao seu alcance esses assuntos, esses comentários. Nós estamos tratando sobre os personagens. Então eu sei que tem muitos professores, muitas professoras que gostaria de ter acesso a essas informações, e você é a pessoa principal, você é a pessoa ideal para que você, curtindo e compartilhando, outros professores venha a ter o conhecimento, chegue até outros professores essas nossas videoaulas, para que possa estar ajudando, somando para a sua preparação da Escola Bíblica Dominical, tá? Então hoje nós vamos estar na lição de número 9, né? Que o título é O Reinado de Joás, né? Esse é o nosso título. Nós não vamos estar lendo a leitura bíblica em classe por causa do nosso tempo. Então você, por favor, você tem a revista, eu peço que você a leia, tá? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 11, do 1 ao 3, no capítulo 12, do 1 ao 5 e do 17 ao 21, tá? Mas nós não vamos aqui ler a leitura, tá? Depois você possa ler, nós vamos estar tratando dos personagens, né? E nessa oportunidade nós vamos estar tratando dos personagens principais, que são exatamente dois personagens principais, que é o Joás e o sumo sacerdote Joiada, né? São os dois personagens principais desta lição. Então nós vamos estar focado mais nesses dois personagens. Meus irmãos, é interessante que falar sobre o reinado de Joás, nós sabemos que Joás foi o 7º rei de Judá. E isso, lembre-se que nós estamos tratando do reino dividido, tá? Então a contagem do 7º começa ali com Roboão sendo ali o primeiro do reino dividido, tá? Então o reino de Judá, ali Joás está aí no 7º lugar, o 7º rei. É este rei, sobre ele que nós vamos estar comentando. Interessante que todo o desenrolar da história deste jovem, dessa criança, Joás, né? O seu nome, Joás, significa dado por Yahvé, né? Dado por Yahvé. E aí, o desenrolar de toda essa história começa quando Jeú é ungido rei no reino norte, e aí ele vai exatamente ali dizimar a casa de Acabe. E é nessa ocasião que Atalia, que é mãe de Acasias, que também é rainha-mãe, que está ali governando com seu filho, e Acasias é morto por Jeú. Então Atalia, ela vai exatamente tentar usurpar o trono de Judá, e aí ela vai ordenar que toda a casa real seja ali executada. E aí a tia de Joás, né? Essa mulher corajosa, a esposa de Joiada, ela que vai furtar, o texto da Bíblia vai dizer que ela furtou esta criança que tinha apenas 1 ano de idade. Joás nessa época tinha 1 ano de idade, e aí ela vai furtar essa criança, né? Meus irmãos, interessante que Joás, ele é exatamente da descendência real, da descendência de Davi, de quem vinha o Messias, e a lâmpada de Davi quase se apaga. Esta criança foi exatamente o lampejo, na verdade, o lampejo que sobrou, porque essa mulher, a esposa de Joiada, furtou. Interessante, entenda que dentro das nossas leis, furto e roubo são diferentes. Roubo é quando alguém toma de você forçadamente algo que você não quer dar, e alguém vai lá e toma. Isso é roubo. Furto é quando alguém subtrai de você algo. Então o texto vai dizer que ela furtou, quer dizer, ela pegou esse menino escondidamente e escondeu esse menino no templo, né? Então
O primeiro ponto que nós vemos é que esta criança, que tinha apenas 1 ano de idade, ele vai ser exatamente se refugiar, vai ser refugiado no templo, vai ser escondido no templo, e o templo ele vai ser um lugar de refúgio para este menino. Então aqui, pastor Luciano, sobre esse ponto, pastor Luciano, o templo sendo usado como local de refúgio para Joás, e Joiada, que tem exatamente, o que é o sumo sacerdote, se encarregou disso, juntamente com a sua esposa, que era tia de Joás. Pastor Luciano, o que o senhor tem a dizer, pastor Luciano, sobre o templo como lugar de refúgio para Joás? Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aproveitar também a oportunidade aqui, cumprimentar nossos companheiros com a paz de Jesus a todos. Amém. Pastor Wilson, é interessante que este menino, Joás, ele vai ter um privilégio que poucos tiveram. Poucos tiveram. De literalmente crescer dentro da casa do Senhor. Literalmente. E eu fiquei observando a história, né, narrada aqui no livro de 2 Reis, capítulo 11, logo nos primeiros versículos. Eu fiquei observando que o salmista Davi, o salmista Davi, que na verdade os Salmos, né, de número 91, porque o Salmos 91 há uma transição ali, você não sabe se foi Davi que escreveu, se foi Moisés que escreveu, mas de fato o salmista Davi, os Salmos, né, vai dizer, o Salmos 91, que vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é interessante que o Salmos 91, ele é correspondente com os Salmos 90, o Salmos anterior dele, da questão da proteção, da questão de ser dependente de Deus. E nós vamos perceber aqui, como pegando um gancho que o pastor Wilson falou, ele foi o último lampejo, né? Porque haveria uma promessa que da casa de Davi nasceria o Messias, nasceria o Cristo, né? E é interessante, pastor Wilson, que na verdade ele foi um projeto que ficou exatamente no melhor lugar de todos. Ele foi um projeto que ficou no melhor lugar de todos. E nada melhor que nós fazer né? Ou colocar a expressão do Salmos 91 em apreço aqui, né? Porque literalmente ele habitou no esconderijo do Altíssimo e também ficou, ele conseguiu, né, ter também a sombra do Onipotente ali sobre a sua vida. Tanto é que depois, futuramente, nós vamos ver aí o seu reinado. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse breve comentário meu aqui, é que o projeto que Deus estabelece, ele não vai acabar. Se foi Deus que estabeleceu, irmão, pode enviar o Satanás que for, o diabo que for, não vai conseguir acabar com o projeto de Deus. Porque aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Nós vemos isso na história de Joás. Joás foi o último que deu prosseguimento aí, que futuramente nós sabemos da história, que Cristo depois vai aparecer aí, através da linhagem de Davi. Glória a Deus, graças a Deus. Pastor Luciano, como você falou, teve um privilégio muito grande, privilégio esse que poucos tiveram, pois o livro dos Salmos, né, fala muito sobre esse respeito. No Salmo 65, verso de número 4, vai dizer assim, Salmo de número 65, verso 4, vai dizer assim: bem-aventurado é o homem a quem tu escolhes e aproxima de ti para habitares nos teus átrios, para seres satisfeito com os bens da tua casa, no santo lugar do teu templo. Então, o pessoal tinha o privilégio de habitar nos átrios, mas este jovem, essa criança, habitou em uma das salas do templo, né? Interessante
que nós vamos ver que este vai no seu 7º ano, com 7 anos de idade, ele vai ser coroado rei, né? Aí entra exatamente Joiada, que é o sumo sacerdote. Ele vai exatamente entrar para a história, porque ele vai ser exatamente o regente do reino ali, porque Joás, com essa idade, não tinha aí suficiência para estar reinando, dando as diretrizes. Interessante que o Joiada foi um grande homem, mas só que Joiada, pastor Luciano, pastor Iel, pastor Nunes, fez uma coisa interessante. Ensinou essa criança a honrá-lo, pois nos primeiros anos ali de reinado, Joás incentivou que ele fizesse uma reforma, quer dizer, honra aonde te deu cobertura, honra quem te protegeu, honra aonde você ficou, pois os reinos anteriores, que foi Acasias, tudo da descendência ali, a mistura que foi exatamente da descendência de Acabe com Josafá, e aí eles exatamente desprezaram o templo. Atalia, que reinou 6 anos, também foi um desprezo total. Então, Joás, que estava ali habitando o templo escondidamente durante 6 anos, quando ele se assenta no trono, o Joiada vai exatamente dizer assim: agora você honra o local que te deu cobertura, o local que foi teu refúgio. Uma coisa que nós precisamos, obreiros, professoras e professores, nós precisamos honrá-los, aqueles com quem nos ajudou, com quem nos honrou, com quem foi o refúgio para nós. Há muitas pessoas que em algum período da nossa vida foi um refúgio, foi um local que Deus usou para ser refúgio para nossas vidas. E hoje nós precisamos honrá-lo. Hoje nós estamos bem, nós precisamos honrá-lo. Não possamos virar as costas para aqueles que foi nosso refúgio. Então, Joiada, o sumo sacerdote, este homem, ele vai exatamente incentivá-lo para que ele faça esses reparos no templo, que ele cuidasse do templo que estava abandonado já há alguns anos ali, não tinha reparos necessários e precisaria de um reparo. Ele vai incentivar o rei para que fizesse isso, e ele assim o fez. Interessante que este sumo sacerdote, Joiada, é um homem de uma coragem, pastor, extraordinária, coragem e fé, porque ele arquitetou, ele fez o trâmite ali dentro dos pormenores, para que este menino, além de ficar escondido 6 anos, sem que a regência ali de Atalia soubesse, e também ele organizou para que apresentasse este menino ao povo, e que não fosse rejeitado, fosse apresentado e fosse recebido pelo povo. Então ele trabalhou durante esses 6 anos com o povo, no povo, ali, um homem que nós vemos que um homem com uma coragem, uma fé fora de sério, ele vai exatamente trabalhar todo esse trâmite para quando ele tivesse a oportunidade de apresentar essa criança, fosse aceito. Pastor Anderson, o que o senhor tem a nos dizer sobre a coragem e a fé de Joiada, pastor Anderson? Amém. Pastores, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Interessante falando assim a respeito de que ele ficou escondido numa sala do templo. Os irmãos veem que Atalia e os seus profetas, os seus sacerdotes, não davam tanto valor ao templo que o sumo sacerdote Joiada conseguiu esconder o menino no templo. Porque se fosse tão valorizado, tão honrado como os demais, e como Joás depois ele valorizou, acho que não teria conseguido, pastor Wilson. Porque dá a entender que esconder o templo é o único lugar que a Atalia não acharia, porque ela não iria lá. Dá a entender que ela não iria lá. Fosse apenas ali onde que ela tinha que fazer os seus serviços de adoração aos seus deuses, mas por isso. Então, um exemplo assim, é como se fosse uma pessoa, né? Quer achar tal pessoa? Né? Ou melhor, quer se esconder de tal pessoa, vai em tal lugar. Porque é um lugar que ela nunca vai, né? Para ver que ela não dava honra ao templo. Então é por isso que Joás, né? E também pelo conselho de Joiada, o sumo sacerdote, de reparar o templo. A necessidade de reparar o templo. Mas a coragem dele se dá quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que além dele arquitetar tudo isto, né,
a respeito do momento certo de mostrar Joás como rei, ele foi também tutor. Ele foi tutor desse menino durante 6 anos, ensinando na lei de Moisés tudo. Então, quando chega o momento que agora que ele tinha que honrar ali o tempo, aonde que ele passou toda a sua infância, protegido, né? Agora ele vai entender o porquê ele tinha que fazer aquilo. Fazer entendendo, né? Reconhecendo e dando honra. Né? E principalmente quando nós vemos o que ele honrava a joiada. Né? Então, a fé de Joiada, a qual nós olhamos e nós vamos ver aqui, e Joiada fez uma aliança entre o Senhor Jeová e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor Jeová e também entre o rei e o povo. Né? Então, isso é interessante quando nós olhamos isso aqui. Né? Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal para derribá-la e fizeram pedaços todos os seus altares e das suas imagens, e a matando o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote instituiu oficiais sobre a casa do Senhor, e assim por diante. É interessante observar isso aqui, que diz aqui, um dos últimos versículos aqui, o versículo 20 diz assim: e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. O sentido da palavra aqui que diz assim, alegrou, né? E a cidade repousou, porque parece que não tinha tranquilidade, não tinha sossego. Né? Então foi praticamente assim, 7 anos de tormenta, 7 anos de terrível a presença daquela mulher. Mas quando nós observamos e nós possamos ver a coragem de Joiada, de arquitetar, de preparar o povo, mostrar o rei ao povo, o povo receber, e a aliança, no momento em que a aliança que foi feita, né, entre Deus e o rei, né, para que fosse o povo do Senhor Jeová, e também entre o rei e o povo, tá? Entre o rei e o povo. Por quê? O povo praticamente não conhecia de fato quem era, porque estava escondido. Então essa aliança entre o rei e o povo é para que o povo pudesse receber o bem. Mas primeiro é a aliança entre Deus e o rei. Olha, uma aliança. E depois o rei e o povo. Então é interessante isso, porque nós vamos entender muito naquela fala que a gente sempre fala, né? Que o povo é aquilo que o líder é. Então o povo se alegrou ali. Houve contentamento, o povo repousou. Né? Houve alegria. E todos abraçaram aquela causa, de maneira que a gente vê ali, aqui, enquanto Joiada viveu, o rei honrou aquilo dali. Então, louva a Deus por isso. Glória a Deus. Interessante é que Joiada ele vai falecer com 130 anos, né? E ele vai ser sepultado na cidade de Davi, entre os reis. Ele vai ser exatamente reconhecido pelo povo ali, os príncipes ali, reconheceu Joiada como um grande homem, que ali foi o corregente no início, no período do reinado de Joás, né? Reinou ali. Interessante, pastor Anso, que ele foi o tutor deste menino, ensinou, e outra, foi ele que arrumou o casamento. E ele arrumou só 2 mulheres para Joiada, conforme dentro da descrição da lei, que o rei não poderia ter muitas mulheres. E ele vai fazer com que o menino ande dentro dos parâmetros do Senhor. Mas, quando nós vemos, já depois da morte de Joiada, nós vemos que dá a entender, pastor Eliel, que o Joás morre junto com Joiada. E aí, depois disso, ele vai apenas se decompor, como que no seu reinado, quando Joiada morre, o reinado de Joás morre junto. Meu Deus. E aí vai entrar o estágio de decomposição, que ele vai se degradando degradativamente, né? E nós vemos a decadência de Joás já mais para o final do seu reinado,
um reinado aí de 40 anos, né? Mas nós vemos aí a decadência do reinado de Joás. Pastor Iel, sobre a decadência do reinado de Joás, depois da morte de Joiada, um homem honrado, um homem que... Joiada foi um homem extraordinário no reinado de Joás, sumo sacerdote fora de sério. Mas depois da morte de Joiada, a decadência de Joás, pastor Iel, o que o senhor tem a nos dizer, pastor? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aos companheiros que estão conosco, a você que nos acompanha no canal. É um privilégio maravilhoso, né? Estar aqui mais uma vez. Meus irmãos, em cima do que o pastor Wilson acabou de nos chamar aqui no comentário, os companheiros vêm falando, é interessantíssimo, assim, fazer uma análise, né, daquilo que nós temos aprendido até aqui, em cima desse personagem. Porque nós temos visto constantemente nas escolas, que nós temos feito as pré-aulas aqui, que muitas das vezes um líder político não vai ser um líder espiritual. Um grande líder político pode não ser um bom líder espiritual. E isso nós temos visto aqui constantemente. Um outro ponto que nós temos visto é a inconstância. Não há uma constância de alguns líderes que passaram pelos territórios de Judá. Haja visto que o Reino do Sul, que os líderes do Reino do Norte seguiram a impiedade uns dos outros e não temeram a Deus, mas nós vemos inconstância em alguns líderes do Reino do Sul, né? E é interessante, se nós fizermos uma pequena análise do que nós falamos na lição passada, da aula passada, referente a Geazi. Há homens que têm privilégios, não diferente de você, de mim, de nós, porque Deus coloca pessoas junto de nós, para nos ajudar, para nos apoiar, para nos levantar, para nos alavancar, Meu Deus, como uma locomotiva no nosso ministério. E é interessante que nós falamos na lição passada sobre Geazi, junto a Eliseu, auxiliando o ministério de Eliseu, vendo os milagres que Deus fazia por intermédio de Eliseu, sendo preparado para suceder a Eliseu, mas com um coração voltado para as coisas errôneas, com um coração inconstante, com a fé inconstante. E como bem disse o pastor Wilson aqui, o que nós estamos vendo aqui é Joás morrer junto com Joiada, na fé em Deus, na obediência a Deus, nos princípios que Joiada estabeleceu sobre a sua vida. E não obstante isso, nós podemos ver aqui que ele poderia dar continuidade, mas ele não deu. Quantas pessoas nos dizem que nós estamos vivendo têm aprendido com grandes líderes, mas não têm levado adiante o aprendizado? Quantas pessoas têm visto homens de fé admirável, de fé extraordinária, de uma conduta admirável, têm andado com pessoas assim, com homens de Deus nesse naipe de ter uma conduta ministerial, de ter uma fé admirável, de ter uma vida constante diante de Deus. E muitas das vezes você tem sido esse privilegiado, você que nos ouve. Mas o que tem acontecido comigo? Você se pergunta, porventura não está aí passando pela sua cabeça, ou acontecendo com você, ou com alguém que você conheça, o que aconteceu com Joás? Meus irmãos, nós temos aqui uma lição de despertamento. meu Deus, Para que nós possamos ser constante. Porque a constância é importante na vida e no ministério de qualquer pessoa que tenha uma chamada de Deus. E todos nós somos chamados por Deus, capacitados, vocacionados por Deus. Você que nos ouve, que nós possamos aprender com Joás, o pastor Wilson, a ser constante, porque ele foi inconstante. Ele foi inconstante. As lições que ele aprendeu com Joiada, daria tudo certo se ele desse continuidade, se ele levasse adiante. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo dias semelhantes ao de Joás, que pessoas, elas se escoram no ministério de alguém, até que esse alguém, por uma permissão de Deus, é retirado,
você percebe que ele começa a manquejar. E infelizmente é o que aconteceu com Joás. Ele teve boas lições, ele teve boas oportunidades. Ele teve a oportunidade de fazer, dar continuidade àquilo que ele havia aprendido. E como disse aqui o pastor Luciano, os companheiros, ele aprendeu no templo. Ele aprendeu tendo um privilégio, como disse o pastor Wilson, citando o Salmo 65, versículo 4, que muitos gostariam de ter e não tinha. Nós vemos o Salmos 84, né? Aqueles viajantes dizendo assim, mais vale um dia no teu átrio do que 1000 em qualquer outra parte. Meu Deus. Veja que Joás aprendeu na casa do Senhor. Você tem aprendido na casa do Senhor. Valorize o que você tem aprendido. Leve adiante o aprendizado que você tem recebido dos seus líderes, dos seus pais, do seu pastor, do seu professor. Que nós possamos pegar o exemplo do que Joás não fez e fazer o que Joás não fez. Levar adiante aquilo que nós temos aprendido. Porque agora, quando morre Joiada, parece que ficou no passado. E quando nós nos esquecemos das lições do passado, não teremos um futuro promissor. Meu Deus. Porque é o exemplo de Davi, ou de Salomão, que quando ele se lembrava do seu pai, ele fazia as coisas certas. Dava certo, mas quando ele se esqueceu do aprendizado do seu pai, começou a dar errado. Quando o sacerdote ele morre, Joiada, Joás parece que cai no esquecimento de tudo aquilo que ele aprendeu. Mas como assim esquecer facilmente um aprendizado tão maravilhoso, tão lindo? Meus irmãos, que nós possamos ser constante naquilo que nós temos aprendido, que a nossa fé seja inabalável através do aprendizado que estamos recebendo no tempo, através dessas pré-aulas que nós estamos fazendo aqui, e que nós possamos levar adiante aquilo que temos recebido da parte de Deus. O que infelizmente, pastor Wilson, Joás não fez. Meu Deus. E o que nós estamos vendo ao longo das lições, e mais uma vez na vida de Joás, é o líder que é um líder político, que ele deixa o lado político ser mais importante do que o lado espiritual para com Deus. Hoje tem muita politicagem no meio do povo de Deus. Um líder que recebeu um aprendizado, enquanto o seu tutor, ensinador estava com ele, ele conseguiu caminhar na presença de Deus. Na hora que, por uma permissão de Deus, Joiada é tirado e sai de cena, ele se torna um inconstante como os demais que passaram antes. E Deus quer a constância, a persistência nossa. Veja que Paulo, né? Paulo cobra Pedro por causa disso. E Paulo deixa uma declaração dizendo, sede firmes e constantes. Porque a inconstância não agrada a Deus. E o que Joás fez foi oscilar mais uma vez, como os demais líderes que vêm passando. Eles vêm servindo a Deus, mas no decorrer da caminhada, quando vem aqui o inesperado, porque ninguém se prepara para o dia mau, quando vem os levantes dos adversários, que tinham muitos na época, o que ele faz? Ele começa a oscilar. Mas que nós possamos ser firmes, ser constantes naquilo que nós temos aprendido. Porque assim como Joiada, você hoje está sendo um privilegiado. Você está aprendendo e aprendendo muito sobre a palavra de Deus. E que esse aprendizado você leve adiante, para que Deus seja glorificado em todos os dias da sua vida. Amém, pastor? Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, pastor Eliels, meus irmãos, interessante que no estado avançado da sua decomposição espiritual, ele vai mandar apredejar o seu primo, filho do seu Salvador. Meu Deus. Zacarias, que ele mandou apredejar, era filho de Joiada, e era seu primo. Mas ele vai mandar apredejar porque o Zacarias vai exatamente confrontá-lo com a sua impiedade. Isso nós vemos no segundo livro das Crônicas, no capítulo número 24, no versículo de número 20 e 21. Capítulo número 24,
vai dizer assim: então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de Joiada, o sumo sacerdote, o qual apresentou diante do povo, dizendo-lhes: assim diz Deus, porque transgrediste os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis, porquanto abandonaste o Senhor, ele também vos abandonará. E eles conspiraram contra ele, e o mataram apredejado, por ordem do rei, no átrio do Senhor. E assim Joás, o rei, esqueceu benevolente do seu pai, a benevolência do seu pai Joiada, que fez com ele, e matou o filho Zacarias, ao qual morreu, e disse: o Senhor verá e lhe pedirá conta. Esse é o Zacarias que Jesus Cristo menciona. Em Mateus capítulo 23, versículo 35, Jesus Cristo menciona esse Zacarias, filho de Joiada, que Jesus Cristo menciona. Interessante, Jesus vai dizer assim, ó, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Meu Deus. Talvez alguém fale assim: ah, pastor, mas lá no texto é filho de Joiada. E aqui Jesus fala Baraquias. Baraquias é a forma grega do nome hebraico Joiada. Então, o termo aqui, Baraquias, tá? É a forma grega do nome hebraico Joiada. Então, este aqui, interessante, senhores, que a sua decomposição espiritual foi tão grande, pastor Iel, pastor Anderson, pastor Luciano, meus companheiros, professores e professoras da escola bíblica dominical, que ele foi o lampejo da casa de Davi. De toda a descendência real, foram mortos, só ele ficou. Só que na genealogia de Jesus de Mateus ele não aparece. Meu Deus. Ele poderia aparecer, porque ele foi exatamente uma pessoa vital pela qual a descendência de Davi não foi ao extermínio e o Salvador não foi possibilitado. Era para ele aparecer na genealogia. Ele não aparece. Ele não aparece na genealogia. Por causa da sua decomposição espiritual após a morte de Joiada. Quando Joiada morre, o reinado de Joás morre junto, e aí ele só vai entrar no estágio de decomposição. E por causa disso, o seu nome não é mencionado na genealogia de Jesus. Que possamos aprender, que sejamos constantes, que nós venhamos andar com homens de Deus, aprendê-los, mas se porventura Deus recolher, nossa firmeza esteja em Deus. A nossa firmeza é que nós o aprendamos com esses homens, essas mulheres de Deus, mas que nós vamos ser constante e não inconstante. Nós não vamos tem muitos professores e muitas professoras, muitos obreiros, que usam seus líderes como um amuleto. E quando esses líderes, o Senhor recolhe, quebra o seu amuleto, ele se desmorona. Meu Deus. Então não use o seu líder como um amuleto. Ande com ele, honre, o ajude, mas não use como amuleto. Se firme no Senhor, aprenda, emite a fé dos tais, como ao conselho do escritor aos Hebreus, que nós devemos imitar a fé dos nossos pastores, mas não usarmos como amuleto, tá? E nós vemos aí, aprendamos com o reinado de Joás, com a vida de Joás, mas quem eu escolho? Vamos escolher Joiada. Vamos viver como sacerdote, tá? O sumo sacerdote, tá? Ser constante, tá? E não inconstante. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Use esses recursos que nós estamos aqui disponibilizando para que você prepare melhor a sua aula. Leve a aula dinâmica para os seus alunos. Fale um pouco dos personagens, tá? Que está inserido nas nossas lições. Tá? Use esse conteúdo. Tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Boa aula, em nome de Jesus. Meus companheiros, pastor Anderson, pastor Luciano, pastor Iel, meu muito obrigado. Deus abençoe grandemente pela vossa cooperação. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor. Amém. Deus abençoe.